Bem, hoje é dia de comemoração. Vocês sabem o que comemoramos hoje? Vamos pensar. Já descobriram? Posso contar? Posso? Vou contar. Então, hoje é o dia do índio. É uma data muito importante que merece ser lembrada, estudada e comemorada todos os anos. Então, para começar a comemorar esse dia, vamos lembrar o dia que a gente comemora. Vou colocar o calendário aqui do lado, ó. Então, hoje é dia 19. Como que nós fazemos o 19, tia Cal? O 1 mais o 9 forma o número 19. 19 de abril. Então, nosso calendário, nosso ano, ele tem 12 meses. Estamos no mês de abril. E o ano que nós estamos é 2021. Então, dia 19 de abril de 2021 é a data que comemoramos o Dia do Índio. Todos os anos comemoramos essa data. Só que cada ano cai num dia da semana, né? Então, por exemplo, esse ano, dia 19 de abril, caiu numa segunda-feira. Todo ano vai mudando o dia, mas a data é a mesma. Só muda o dia da semana, né? Uma vez cai na segunda, outra na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não é verdade? Então, temos vários dias da semana também, né? Então, hoje vamos comemorar essa data muito legal. E para começar, que tal aprender um pouquinho dessa história do índio? Eu vou contar uma história muito legal para vocês, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, a professora tem um apoio aqui, tá? O celular e a folha, para não esquecer de nada que eu tenho que contar para vocês. Então, antes de começar a nossa história, eu vou contar algumas curiosidades bem legais desse dia. Por que foi escolhido o dia 19 de abril? Então, dia 19 de abril foi um dia que teve uma reunião, lá dia 19 de abril de 1940, há muito tempo atrás. Nesse dia, essa reunião, ela tinha várias pessoas que estavam discutindo sobre os indígenas. Então, todo ano é comemorado esse dia que onde teve a reunião para homenagear os índios, não é verdade? Então, mas por que chamam de índios? Vocês sabem por que eles chamam índios? Vou contar. É assim, ó. Então, quando os portugueses estavam viajando de navio, chegaram aqui no Brasil, no nosso país, e viram muitos nativos. Eles ficaram, tinha muitas pessoas que já estavam aqui. E daí, na cabecinha dos portugueses que estavam viajando, eles pensaram que estavam indo para as Índias, outro país. Só que eles confundiram e chegaram aqui no Brasil. Então, quando eles viram aquelas pessoas, eles acharam, como nós estamos na Índia, então eles são os índios. Só que eles confundiram, né? Na verdade, eles estavam no Brasil. Por isso é que o nome deles, desses povos, são índios. Não porque foram os portugueses que colocaram, achando que eles estavam na Índia. Mas não estavam, estavam aqui no nosso país, no Brasil. Eles erraram a rota do navio. O navio foi num caminho errado, acredita? Agora vocês já sabem também. E já podem perguntar para os seus amigos, ou papai e a mamãe: você sabe o porquê o índio chama índio? Aí você pode contar a origem do nome deles. A professora vai começar a contar a história, então. Então, tudo que a professora estiver vendo aqui no celular da historinha, vocês vão estar vendo aqui do ladinho, tá? Então, vamos lá. O nome da nossa história é Índios do Brasil. Quem escreveu foi Renato César e Cláudia Alencar. Nesta data especial, dia 19 de abril, comemoramos o Dia dos Índios no Brasil. Os primeiros habitantes dessa terra tão querida nos ensinaram coisas que levaremos para a vida. O que será que eles vão nos ensinar? Índio pesca e caça, respeitando a natureza, nada além do essencial, o consumível, com certeza. Evitaremos desperdícios e
não destruiremos. Cuidar de nossa terra com índios aprendemos. Então, não muito tempo atrás, não tinha geladeira, não tinha supermercado. Então, os índios, ele com as lanças, com os arcos e flechas, eles caçavam os animais para comer. E por que aqui fala que não tinha desperdício? Porque eles só pegavam o que precisavam. Se eu preciso de 2 peixinhos para eu comer, só pegavam isso. Eles não caçavam 10, 20 peixinhos, porque senão estragava, né? Não tinha onde guardar. Então, eles só pegavam o necessário. É o que a gente tem que aprender, né? Só precisamos comer o necessário. Vamos lá. Boa parte do trabalho é dedicada à alimentação, preparar a terra, colher, cultivar a plantação. Com os índios aprendemos frutas, legumes, apreciar. Quem nunca se deliciou com goiaba, caju e maracujá? Então lá naquela época, como a professora já falou, não é igual no mercado que a gente chega, né? E não tinha mercado naquela época. A gente chega e tem muitas frutas para escolhermos. Lá eles tinham que plantar, ficar esperando crescer a frutinha para chegar na época de colher. Então, lá eles apreciavam. O que é apreciar? Eles admiravam, esperavam, tinham paciência para esperar a frutinha chegar na época certa para comer. Porque se escolhesse antes da hora, ia ficar meio verde, meio ruim. Então tinha que esperar o momento certo. Quem gosta de goiaba, caju e maracujá? As casas são construídas com madeira, palha ou sapé. Estas construções, chamadas de ocas, protegem da chuva e até do jacaré. O conjunto de ocas forma uma taba. Quando são muitas, se torna uma aldeia. Os índios protegem a comunidade com lanças e flechas na mata ou areia. Então lá, diferente do dia de hoje, não tinha casa de tijolo. Então lá eles usavam muitas casas de palha, de madeira ou sapé. Então a casa deles não é igual a nossa casa, que são vários cômodos, né? Que tem escadas e tudo mais. Lá era só uma oca. Então, lá eles se protegiam, né? Eles protegiam a comunidade. Então, todo mundo ali era amigo. Então, eu conhecia o meu vizinho de oca, né? Igual nós temos vizinhos, né? De casas. Lá eles tinham vizinho de ocas e todos se protegiam, todos se cuidavam ali. Um povo animado que canta e dança, solta uma voz e pulam, tanto adulto quanto criança. Cada aldeia com seu jeito usa a dança para festejar, seja a colheita, a vitória, para agradecer ou comemorar. Então os índios, eles adoravam fazer festas e comemorações. E eles tinham algumas comemorações específicas também, vocês sabiam? Quando era colheita, eles faziam uma festa. Quando era para comemorar, faziam outra festa. Quando eles venciam uma guerra, eles faziam uma festa também. Então eles adoravam fazer as suas danças e cantar. Os indígenas contam histórias fantásticas e criativas. Explicam a origem das coisas, para tudo usam justificativas. Chamam o sol de Tupã, a lua de Jaci é chamada. Lendas que vieram dos índios, como Iara, entre tantas contadas. Então, eles têm várias lendas, os índios, né? Eles colocavam nome nas coisas. O nosso sol, que nós só chamamos de sol hoje, eles colocavam que era um Tupã. Legal esse nome, né? Então eles davam nome às coisas lá. E tudo, eles tentavam explicar as coisas de uma maneira diferente da que a gente conhece hoje. Era bem legal as lendas daquela época. Muitas são as palavras que com os índios aprendemos. Nomes de animais, objetos, pessoas e estados conhecemos.
A criança indígena observa cada adulto a trabalhar, mas são livres para aprender e principalmente brincar. Então naquela época, né, bem no comecinho, ainda não tinha escola. Então o que as crianças faziam? Ela podia brincar e também podia ficar vendo o papai ou a mamãe fazer as coisas. E se quisesse, poderiam aprender também, ajudar, né, aprender também ao papai. O papai, se quisesse fazer plantar, se quisesse caçar, e as meninas também poderiam aprender e ver as mamães a fazer muitos objetos. Naquela época faziam cestas bem bonitas. Então, tornemos todo dia esta data respeitada. A cultura indígena deve ser valorizada. Então, essa data ela é muito importante e vocês viram que nós temos muitas coisas daquela época no dia de hoje, né? Então, vocês podem ver que tem cestas, que tem, se vocês já viram, não sei se vocês viram aqui, mas aqui na cidade da professora tem muitos indígenas que fazem umas cestas lindas para vender. Os índios nos ensinam sobre a não desperdiçar, e isso a gente aprende até hoje que não pode. Aprende que a gente tem que respeitar e proteger a nossa comunidade, né? A gente tem que respeitar, né, todo mundo, cuidar de todo mundo, sempre com carinho. Então são coisas que desde lá da época dos índios ainda aprendemos até hoje. É uma cultura muito importante e muito legal de se conhecer. Aqui a professora contou só um pouquinho dessa cultura, mas ela é muito legal. Então devemos respeitar essa data de hoje. Eu tenho certeza que depois dessa história, eu acho que a tia Karina, ela está preparando uma atividade muito legal para vocês. Quanta coisa legal que nós aprendemos sobre os índios! Eu amei todas essas informações, tia Cal. Parabéns, gostei muito de saber sobre os índios. E que tal, crianças, agora nós fazermos uma atividade em comemoração ao Dia dos Índios? Vamos lá? Vamos colorir a nossa mão. A palma da nossa mão será o rosto do nosso índio. Pode colorir tudo, olha. Muito bem. E para colorir os dedos, nós precisamos limpar o nosso pincel para pegar uma outra cor, para não sujar a nossa tinta, tá bom? E cada dedinho nosso, nós vamos pintar com uma cor. Novamente. Tem que ser um pouco rápido, senão a tinta da nossa mão seca, meus amores. Pronto, já pintei a minha mão. Agora nós temos que nos concentrar para carimbar a nossa mão na folha do nosso caderno. Muito bem, olha só. Você pode reforçar daí a sua pintura com a sua tinta, tá? Pode reforçar a cor dos dedinhos assim, ó. Olha só que lindo está ficando o nosso índio. Muito bem, olha só. Mas, pessoal, o nosso índio precisa de um olho, de uma boca, não é verdade? Vamos fazer o olho do nosso índio? Vamos lá, nós vamos pegar a tinta preta, vamos fazer o olhinho dele. Olha que legal! E também a boquinha. Muito bem. Ah, mas nós podemos fazer uma outra coisa. Podemos fazer a base do cocar dele. Olha só que legal. Isso.
para parecer que é um cocar, né? E também podemos fazer umas pintinhas em cima desta base. Eu escolho laranja e vou fazer as pintinhas. Olha! Que sensacional ficou o nosso índio, pessoal! Eu já terminei a minha atividade. Olha como ficou o índio! Peça para a sua família escrever a data de hoje, 19 de abril, dia do índio. E aproveitem e treinem o seu nome aqui embaixo. Decore o ambiente do seu índio assim como a professora fez. E essa é a nossa atividade de hoje. Se pintem como os índios e divirtam-se cantando as musiquinhas dos índios. Até amanhã na nossa próxima aula. Um grande beijo e tchau! História da nossa atividade? Eu espero que sim. Eu e a professora Karina estamos mandando um mimo, uma lembrancinha para vocês em comemoração a esse dia, um cocar. Só lembrando que o nosso cocar é um dos símbolos que os índios usavam há muito tempo atrás. Hoje, hoje em vários índios nem se vestem, né? Como antigamente, de roupinha de... como que fala? De folhas de árvore, né? Hoje eles se vestem igual a nós. Mas o cocar, ele era muito usado há muito tempo atrás como um acessório na hora de comemorar as festas, na hora dos rituais, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, aproveitem esse dia e se divirtam fazendo a atividade, tá bom? Beijão! Tchau!